Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos? If you lose 10% of 95,000 people, think about that. That's 10,000 people. How do you bury 10,000 people that have been lost in a very short period of time? Where do you find the people to take them? Where do you find the people? Where do you find the carts to take them? The only people who were willing to carry away the dead were these very rustic, uncouth men or women who came down from the mountains or from the surrounding countryside, who were willing for very high fees to take away the dead and have contact with the dead. The smells must have been very difficult, and people tried to accommodate that by having fires and, having sweet smells around. They tried to cover up the smell of death, but you can only go so far with that. No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de 6 semanas, 11.000 pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. O Papa benzeu o rio Reno. Inúmeros cadáveres foram consignados a uma sepultura de água. Mas até isso era preferível ao enterro coletivo italiano. They were layered like layers of a lasagna. They would put the bottom layer, sprinkle a little dirt, a second layer, sprinkle a little dirt, third layer, sprinkle dirt. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. Um cidadão de Siena, Agnolo di Tura, entoou um lamento que nada perdeu de sua pungência em 6 séculos e meio. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e repletos com a multidão de mortos. E uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Eu, Agnolo di Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas, mas não Guy de Chauliac. He stayed. I think there was not just bravery, but a certain scientific curiosity there. He wanted to see what this great blazing demon was and how it worked. Guy de Chauliac seems to do what a more modern medical practitioner would do, which is he doesn't understand the disease, so he takes part in helping individuals with the disease until he gets it, and then he writes about it. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. No verão de 1348, Guy de Chauliac prescreveu fogo como preventivo para o Papa Clemente VI. 4 grandes bacias de óleo e madeira com fogo aceso foram dispostas em cada lado do trono papal, uma fortaleza de chamas contra as investidas da peste. It gives us this image of the Pope running from society, so to speak, sequestered in an interior room that is now blazing hot with fires built up around him. Clemens formed his own hell, if you will, in order to keep out of plague's region.
And if your dominant medical theory of disease causation is the miasmas and the bad vapours in the air, then if the smoke given off by the fire has a purifying effect, then clearly that makes some sort of sense in terms of warding off infection. Fosse graças ao fogo ou por sorte, o Papa sobreviveu à peste. Mas a princesa Joana, filha favorita do rei da Inglaterra, não. Como quase metade da população da Europa, ela caiu vítima da peste negra. Seu pai, Eduardo III, mesmo com todo o seu poder, não conseguiu salvá-la. A destrutiva morte, que ceifa jovens e moços igualmente, arrancou de nós nossa querida filha, a quem amávamos acima de tudo. All the trappings of authority have just disappeared, and you see one human being, one grieving human being, and he's speaking to another person, and it's a voice that's immediately recognizable 700 years later, despite the trappings of authority. Todas as autoridades, médicos, clérigos, nobres, falharam. Então o povo procurou a salvação em outro lugar. Na região alemã, às margens do Reno, os fiéis decidiram resolver o problema por conta própria. Eles eram conhecidos como os flagelantes, fanáticos que se acreditavam capazes de obter a misericórdia de Deus, imitando a sangrenta paixão de Cristo. Era uma medida extrema para uma época extrema. E o povo juntava-se a eles em bandos. People looked upon the flagellants as helping to ward off the disease, as perhaps their extraordinary penance might avert God's wrath and take away the plague. The notion of flagellating oneself might have a particular appeal, a very dramatic method of, a painful, dramatic method of scourging oneself of the sins in the expectation that you might not be alive tomorrow. Em grupos de até 1000 homens, os flagelantes elegiam um mestre por 33 dias e meio, em alusão aos anos de Cristo sobre a terra. Abstendo-se de banho, de sono e de sexo, eles piedosamente percorriam as cidades, realizando atos horrivelmente masoquistas perante multidões impressionadas. Em seu diário, o cronista francês Jean de Venette escreveu: Os penitentes açoitavam-se com chicotes de couro com pontinhas de ferro. Alguns sangravam profusamente entre as omoplatas e algumas mulheres tolas tinham panos para recolher o sangue e esfregá-lo nos olhos, dizendo ser sangue bento. O Papa, no entanto, sentiu-se ameaçado pela crescente influência deles. The flagellants were suspected by the organized religious establishment. Their coming to a place often created a lot of commotion, and sometimes it was accompanied by even movements against the town authorities or other groups. Religious reform, too. As the plague progressed, one senses that all the institutions in medieval society, including most notably the church, were shown to be the plague showed them to be as powerless as, they were just like everyone else, as the poorest peasant. Esse furacão seria difícil de deter. As massas medievais cultivavam milagres e os flagelantes pareciam dispostos a realizá-los. That's what the flagellant processions and the sermons that attended them created. This moment of heightened, messianic, apocalyptic, now is the time expectation.
Em 1348, um redemoinho de ódio mais pernicioso do que a própria peste negra irrompeu. O choque abriu caminho para a caça às bruxas. Alguém tinha de ser responsável pela catástrofe e precisava pagar. Em uma torrente de histeria e medo, as turbas investiram contra os